Super boa tarde, sejam bem-vindas, mais um box de número 17, da nossa primeira aula. Já começa com essa caixa linda, em pinos. Eu já fiz as minhas separações aqui de papéis que nós vamos utilizar. Como é que é? Super boa tarde, sejam bem-vindas a mais um Box Empreender, box de número 17, nossa primeira aula, com direito a Scorp Decor, flores de papel, shake box. Já fiz as minhas separações aqui, de papel que eu vou utilizar com vocês. Já fiz mais ou menos uma projeção do nosso layout aqui, os recortes, tudo mais. E hoje com plateia. Hoje temos plateia aqui, a Bela Tora assistindo, o Eduardinho também. Esta live maravilhosa. Então vamos lá. Oi, Rê, boa tarde. Bom, aqui a gente já tinha preparado na nossa primeira aula. Maria Machado, boa tarde, seja bem-vinda. Edilene, boa tarde. Já tinha preparado, eu já até apliquei um pouquinho do verniz. Embora aqui em cima eu vou fazer uma técnica, né? E vou dar uma quebradinha de lixa, ainda assim. Se bem que essa caixa já fica linda sem muita coisa, né? Oi, Estela! Boa noite. Boa noite, ó. Boa tarde. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a nossa... A gente tá no grupo novo, né? Boa tarde. Boa tarde, Vânia. Seja bem-vinda. A gente tá no grupo, no box 17, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok, né? Ai, que delícia. Oi, como é que meu pai tá tendo acesso? Você botou no lugar certo, né, lindo? Você colocou o número? Oi? Você colocou o número? Ah, então tá bom, pode ser. Bota o dentro. Tá bom. 13 menos. Ok. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou riscar de ladinho pra vocês visualizarem. Eu vou usar a largura da nossa reguinha de 8 milímetros, aqui, ó, pra criar uma margem, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai criar essa margem. Quem quiser, ou quem não tiver, quiser pegar outra régua, fazer uma margem maior ou menor, também pode, tá? A minha sugestão é bem fininha pra gente deixar ainda um detalhe de borda marrom. Será que eu tô falando baixo demais? Falem pra mim se tá ok com o som. Então, ó, fiz em toda a extensão da minha borda. Tá? Fiz aqui certinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha fita crepe.
pegar aqui a fita crepe e vou proteger primeiro eu vou achar a ponta aqui que tá. Eita, achei. Então vamos. Ai, meu Deus. A fita nova até engrenar aqui. Então a gente vai usar a fita crepe. Ah, que às vezes tá baixinho no teu celular, né? Então eu vou aplicar a fita crepe bem certinho nessa linha que eu risquei. Pra proteger a minha borda, tá? E criar um retângulo aqui na minha tampa. Pra gente fazer uma misturinha de técnicas, né? Então, um pouco de repente, eu acho que tem tudo a ver aqui, uma pátina com uma parte de pintura. Eita! Mas vou falar mais claro pra vocês. Então vai ficar uma margem mesmo de 8 milímetros, né? Beleza. Vou dar uma amassadinha aqui nas pontinhas, né? Só dar uma conferida aqui, não sei, parece que tá meio tortinho aqui o meio. Acho que é impressão. Acho que a tampa realmente não é muito, né? Tem uma pequena diferença. Bom, então é isso. Aí, eu vou vir aqui com uma lixinha, certo? E vou dar uma lixada bem nessa parte superior aqui da fita crepe. E aí eu vou pegar uma vela, daquelas que a gente acende quando acaba a força, tá? Sem marca específica. E vou, ó, passar deitada, pra lá e pra cá. Passo bem caprichado, tá? Eu não gosto de passar ela com a ponta. Com a ponta, assim, eu não gosto de riscar. Eu gosto de passar ela, ó, tanto que a minha é até triangular. Porque eu gosto de passar ela deitadinha mesmo, que eu acho que fica mais interessante o acabamento, tá? E aí cuida pra passar em todos os cantinhos, porque depois a gente vai lixar. E daí onde não tiver, não vai sair a tinta. Então, pra gente dar uma quebradinha aí, beleza? Bom, vamos vir com a tinta branca, aquela mesma tinta branca PVA que a gente usou pra preparar a parte interna do shake. Inclusive, eu ainda preciso passar mais um pouquinho, porque eu não achei que ficou bom, meu não. Então, tinta PVA, tinta acrílica, qualquer tinta branca que vocês tiverem aí à base de água, a gente pode aplicar, tá? Então, vou vir aqui. E vou aplicar com o meu rolinho. Deixa eu ver se eu tenho mais sequinho aqui. Mais sequinho.
Daí a gente vai passar uma camada bem caprichada, por quê? Porque é só uma vez, tá? Não mais que isso. Porque senão a gente coloca muita tinta e depois a gente não consegue lixar. Então, aí eu deixo bem uniforme essa pintura. Vou pra lá, vou pra cá. E ó, cubro tudo. Então a gente vai lixar. Se você percebe que a sua vela começa a abrir, insiste, tá? Insistam, por quê? A gente vai lixar, mas pra eu lixar, eu preciso que esteja toda coberta essa área, tá? Esteja bem pintadinha. Então, vou secar aqui no secador de longe pra não derreter minha vela. E quem for fazer com o soprador, mais longe ainda, porque ele é mais potente, tá bom? Então, vou secar aqui com o vento de longe. Por que a gente lixa a fita crepe antes, né? Pra gente fixar bem a fita crepe e tentar deixar o menos camada de tinta passar por essa fita crepe, tá bom? Então é por isso que a gente dá essa lixadinha em cima da fita crepe. E aqui, o que eu vou fazer? Será que eu consigo fazer assim, ó? Ah, acho que sim, mas acho que não consigo chegar no canto. Tá ruim, mas tá bom, né? Acho que, sabe, ainda faltou um pouquinho. Tá me incomodando um pouco. Vou ter que pegar um pincelzinho. Vamos lá. Para os pequenos cantinhos. Bom, na vela é só uma camada. Aqui eu vou só arrumar fazer esse reparo aqui. E agora sim, ó. Vou deixar secar. Prontinho. Bom, esse daqui a gente já não vai mais ocupar, então eu já vou botar ele aqui na água, pra não endurecer meu rolinho. E aí já vou passar a minha lixinha aqui. Fita crepe também aqui. E aí a gente vai, ó. Lixar no sentido que eu passei a minha vela, tá? Então, ó. Quanto mais forte eu passar, mais vai sair, né, a tinta. E sempre lembrando, eu gosto desse alinhamento mais certinho, né? Então, não gosto de linhas sinuosas, vou lixar no mesmo sentido.
Quem gosta mais irregular pode tanto passar a vela para vários lados, como lixar para vários lados, tá? E aí a gente lixa na quantidade que a gente vai gostando. Quem gosta de tirar mais, lixa um pouquinho mais. Certo? Vamos lá, já dei uma clareada na tampa. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a nossa fita, tá? A ideia é que eu fique com essa moldura marrom, né? A ideia é essa aqui, ó, mesmo. Que eu fique com uma moldurinha marrom. Então, é só pra trazer. Eu gosto muito de usar essa técnica em caixas de MDF que tem já alguma coisa escrita, que tem já um vazado, porque eu acho que esses dois alinhamentos, né, essas duas detalhes, fica bem charmoso. Acho que fica bacana. Já dá um detalhe na tampa, né? Faz uma tampa com mais detalhes. E aí, a gente vai para o recorte do papel. A gente vai para o recorte do papel. Então, aqui é o seguinte. Eu comentei com vocês que eu ia fazer diferente, de outra maneira, né? Que eu não ia fazer como normalmente a gente faz, que é fazer o revestimento 100%. Então, tanto por dentro, que a gente só vai revestir o fundo, e a abertura da tampa, talvez, não sei, tô pensando, porque eu gostei muito dela toda marrom. Mas aí deixo a critério de vocês. A gente vai fazer aqui o revestimento também de uma maneira diferente, que é cortando o papel um pouco menor. Então, a gente vai considerar que a minha lateral é de 25, né? 25 aqui de comprimento. Então, eu vou considerar cortar meu papel por 24,5, certo? E a minha altura, que desconsiderando essa borda aqui, ó, desconsiderando, quando eu não conto ela é de 6,7, eu vou considerar ela 6,2, altura de 6,2. E a minha lateralzinha aqui, que ela tá com 15, eu vou considerar ela 14,5 pra cortar minha faixa por 6,2, tá? Então, a gente não vai fazer como eu sempre faço, de colar o papel e passar o estilete. A gente vai cortar antes, um pouquinho menor, e a gente vai centralizar. Lembrando que a gente fez uma borda de pintura, por isso que a gente vai fazer dessa maneira hoje. E aqui dentro, que aqui no fundo eu vou colocar o papel, eu também vou tirar a medida. Então, eu tenho 22,9, tá? A minha caixa é 22,9 por 12,9, tá? Por 12,9. Lembrando que essa medida aqui é bom sempre a gente confirmar, porque às vezes de uma caixinha para outra a gente tem diferença no tamanho, né, de milímetros. Mas assim, o nosso acabamento, né, para ser perfeitinho, a gente precisa considerar todo e qualquer milímetro. Bom, folha de fora, a gente vai utilizar essa daqui, que inclusive eu já peguei um pedaço, porque eu quero trabalhar esse pedacinho na tampa, tá? Então, ó, esse pedacinho, que ele tá próximo a essa moldura que tem as pontas arredondadas, a gente vai recortar ele bem pertinho das flores, porque depois eu quero aplicá-lo. Então, a gente vai recortar, já vou tirar ele pra não ter perigo de perder ele, tá? Como a gente vai usar, na verdade, o avesso dessa folha, então tá tudo bem. A gente vai conseguir, vai sobrar, mas pra gente já, né, não cortar ele sem querer, já tira ele, já deixa ele fora aí do nosso radar, tá? E aí a gente vai cortar as nossas laterais.
Então, eu vou pegar minha guilhotina e eu vou começar cortando a faixa de 6,2. A faixa de 6,2. Então, eu vou precisar de uma, né, faixinha aqui. Bom, se essa aqui minha eu não tivesse tirado, até daria pra, né, fazer com ela. Mas, vou tirar mais uma, porque aí a gente consegue cortar certinho. 6,2. Então, ó, dá inclusive pra gente guardar até essa daqui, pra gente usar de repente essa flor, e vai sobrar que tem lá o código de barra. Por quê? Como ela tem 14,5, em uma faixa eu consigo cortar duas laterais, tá? Então, ó, vou cortar 14,5. Uma, e depois 14,5 de novo. Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai fazer, ó. Tá vendo? A gente vai, ó. Deixar uma moldurinha. Oi, Lindy! Oi, Fátima, boa tarde. Seja bem-vinda. Oi, Ni. Maria Machado, não entendi sua pergunta. Na verdade, não sei se você entrou depois e tal, mas foi isso que eu fiz, ó. Eu coloquei a regrinha de 8 milímetros, né? Aqui. Bem certinho, e risquei com lápis, né? Eu não medi, eu usei a largura dela. Foi isso que a gente fez aqui no comecinho, tá bom? Foi com ela mesmo que eu fiz. Nossa regrinha de sempre. E aqui a gente vai cortar as outras duas por 24,5, tá? As outras duas por 24,5. Certo? Que são as duas que vão na frente e atrás. Então, é isso. Temos duas de 14,5 e temos essa outra aí. Eu não sei se eu tenho esse interesse aqui, talvez, não sei. Acho que vai ficar muita coisa. Pensando alto aqui. Ah, você fala aqui. Aqui, né? Até pode. Mas assim, não precisa se preocupar porque é bem orgânico, tá vendo? Porque na verdade sobra tipo 2 ou 3 milímetros, sabe? Então não precisa fazer uma coisa tão certinha, não. Inclusive, se quiser peitar tudo, às vezes eu acho que é até mais fácil do que desviar, entendeu? Mas pode, porque fica menos que 8 milímetros aparecendo da pintura, tá certo? E aí, a gente vai fazer o seguinte, vai já cortar o nosso papel aqui do fundo, que eu optei por ser este daqui, que eu achei esse papel muito bonito. É um verdinho, tá? Então, a gente vai cortar ele. E ele vai ser cortado 12,9 por 22,9 na minha caixa. 12,9 aqui. Por 22,9. Certo? 22,9. Olha lá. Olha que lindo. Eu amei. Eu amei. Amei, amei, amei. Aqui sobrou, né? Essa daqui. Tô pensando... talvez em colocar ela na tampa. Talvez colocar ela e fazer tipo uma surpresinha, sabe?
Surpresinha é quando eu colocava um negócio, um apliquezinho, coisa e tal. Talvez eu faça isso, gente. Faço uma surpresinha, não tanto totalmente. Então aí a gente vai começar então com as nossas colagens, certo? Vamos lá. Depois eu vou recortar aqui com vocês o que eu quero utilizar na minha tampa. Por quê? Esse aqui é meu verniz de rolinho. Talvez, né, que eu vou precisar usar. Vamos lá, cola, então vamos precisar. Cola branca. Eu coloquei pra ficar no dosador, mas cola, essa que eu tô usando é da Inkway, essa de 1 kg, que até tava na Live Shopping, valor promocional, essa daqui, né? E aí a gente vai então já separar a nossa dobradeira. Nossa espátulazinha, perfeito? Então vamos lá. Isso é uma coisa. Vou começar por essa parte aqui, ó. Cantinho com o pincel. Uma dica, sempre que for colar esse papel, que a lateral estiver no betume, né? Lixoia e a lateral está no betume, principalmente quando for o fundo branco, que nem é o caso desse papel que a gente vai usar agora, né? Que o fundinho ali é branquinho com as flores claras. Muito cuidado para higienizar bem, por quê? É muito comum o pó do betume misturado com a cola manchar o papel, tá? Então fiquem atentas a esse cuidado de tirar bem o pozinho, porque de fato ele pode sujar, né? Tudo bem, ele pode chapiscar e coisa e tal, mas às vezes cria um estresse desnecessário. Então, vamos lá. Papelzinho aqui. Todos os cantinhos certinho. Venho aqui com a nossa espátula. E aqui a nossa dobradeira no cantinho. Olha lá que lindo. Essa opção é muito legal para quem faz encomenda de padrinhos, né? Para quem faz numa quantidade grande, porque ela diminui muito o custo do papel. Então fica um trabalho bonito e a gente ainda consegue aí utilizar o papel em partes, coordenando com a pintura. Então, ó, aqui quando eu falo da surpresinha, é pegar aquela faixinha que sobrou e colar aqui, ó. Não em todo, sabe? Aproveitar a pintura, que tá bem bonita, pra depois a gente criar um cenário aqui. E aí, quando abrir, vai ficar, ó, o que eu chamo de surpresinha. Então, a própria sobrinha aqui vai dar pra gente fazer isso. Porque eu gosto de fazer numa parte menor do que a extensão da tampa. Então, o papel tava com 30,5, a gente tirou o que a gente precisou, que era 22,9, né? Ficou uma sobrinha aqui de quase uns 7 centímetros. E aí a gente vai aqui, ó. E faz esse encaixe aqui, tá?
aproveitando que é o mesmo tamanho, né? Obviamente, porque a caixa tem dobradiça, não é tampa solta. E a gente já cria aqui um desenho. Eu coloquei aqui, né, na minha direita. Mas quem preferir vir botar na esquerda também, tudo bem, tá? Olha lá, já tá linda. Aí, faremos o quê? Essas laterais, aqui. Antes de fazer as laterais, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o uso da carimbeira, certo? Pra quem não conhece, a carimbeira, quando é assim, papel, eu faço carimbeira, eu não faço com pincel, porque eu acho que no papel seco não tem como. E pra colar e depois fazer, eu também não sei se eu gosto muito, porque fica ali a altura do papel, né? Então, prefiro que não. Então, eu vou vir ou com batedor, ou com uma esponjinha de maquiagem, ou uma esponjinha de lavar louça. E vou, ó, fazer esse acabamento aqui. Vou esfumar, tá? Fazia tempo também que eu não usava carimbeira. Essa que eu tô utilizando é uma marrom. A gente tem aqui na loja a marronzinha, que ela tem um tom mais abertinho, assim como esse. Que ela lembra muito o betume chocolate mesmo, tá? Ou esse betume tabaco da Gliarte, que tem um tom muito parecido com o chocolate. Eu confesso que eu gosto de carimbeira bem fininha, não gosto muito esfumado. Então eu uso, ó, bem aqui na vertical. Eu não uso muito na diagonal pra não estender muito no meu papel. Então a gente pode usar a esponjinha, pode usar, né, o que achar mais confortável pra fazer esse tipo de acabamento. Então, ó, ela faz uma sombrinha. Eu tô achando que a câmera tá tentando focar. Vocês estão com essa percepção quando eu movimento muito? Pelo Facebook, tá? Essa percepção que eu tô tendo. Me falem, por favor, quem puder. Então, a gente vai fazer uma margenzinha. Deixa eu mostrar pro pessoal do Insta aqui. Essa margenzinha eu faço bem fininha, né? Mas é uma questão aí de gosto. Quiser esfumar um pouquinho mais, é só carregar um pouquinho mais na mão. Vou fazer, então, nas outras 3 partes, tá certo? Eu não gosto muito de ir direto na carimbeira com papel, porque eu acho que muitas vezes a carimbeira, dependendo da quantidade de tinta, ela, né, dá aquela sobrecarregada no papel. E a gente sabe que na hora de envernizar vai acabar tirando um pouco do excesso. Bem passadinho. Então, essa lateral aqui também já fica com acabamento, certo? E aí a gente vai, ó, vir aqui e vai passar. Bom, qual a diferença de colar quando eu colo lateral a lateral do que colar esse daqui? Que eu não sei se não me lembro da gente ter feito já alguma vez assim.
Quando eu faço assim, eu passo a cola no papel e não na peça, né? Então, eu vou passar a cola no papel pra ir lá pra minha peça. Então, como que será feito? Vou pegar os meus papeizinhos de descarte aqui. Vou posicionar minha caixa. Vou pegar a minha faixinha. Então, eu venho aqui, ó. Faço bem caprichado. E é por isso que eu vou ter uma área pra apoiar. Pra eu não ficar, tipo, economizando cola. Com medo de sujar minha bancada. Com medo de sujar, sei lá, minha base de corte. Não. Eu preciso fazer com que a minha cola vá por toda a extensão. Tá bom? Então, ó. Aí eu venho e passo a minha espátula. Então, é uma sugestão bastante legal para quem não gosta muito de fazer da outra maneira. A gente economiza papel, né, muitas vezes, porque, veja, essa caixa mesmo. Se eu fosse tirar a medida externa, com uma faixa eu não faria 2 lados, porque já teria mais que 15. Como eu tô desconsiderando aí quase que meio centímetro, ela ainda sobra para cortar, sabe? Então, são esses detalhes que é importante a gente saber pra gente conseguir fazer escolhas, né? Escolher se eu quero mais colocar em tudo ou não. Então, ela vai deixar, ó, essa margenzinha. Ah, então acho que lá tá mesmo, né? Peraí que eu já vou bem ajeitar isso aí. Então, agora a gente vai colar todos os outros lados. Também não tem aquela questão de ficar lixando, né? Tem muita gente também que não gosta. Então, é uma opção. No live. Vamos lá. Eita. Também é importante passar uma quantidade de cola que eu consiga manter, movimentar, né? Pra manter o alinhamento aqui da minha colagem. Tá procurando foco. Quando eu movimento, parece que eu tô vendo a tela ficar procurando foco. Ó lá. Então, vamos aqui. Deu? Obrigada. Muito bom. Então, a grande questão aqui, ó, é só
tentar posicionar o papel, né, na mesma proporção aí em todas as laterais. Por isso que é importante uma quantidade legal de cola pra gente conseguir movimentar. Se eu passo pouca cola, eu não tenho esse joguinho, esse movimento. Mas vai ficando um charme também. E aí aqui o último lado. O último ladinho aqui. Então, a gente descontou da medida precisa meio centímetro, né? E aí, quando a gente colou aqui, a gente colou centralizado. Vamos lá. Também é uma opção, sem pó, sem sujeira. E esse papel é lindo, né, Estela? Eu também tô apaixonada nessa coleção, gente. Tá muito delicada mesmo. Ó lá. Vamos construindo aí. Eu vou aproveitar que eu já tô com o meu rolinho ali de verniz, que eu já tava envernizando um monte de peça, ó, e vou já passar aqui nessa lateral que já tá colada, né? Deixa eu passar aqui. Vocês vão ver que é normal, quando eu passo a carimbeira, eu tirar um pouco do excesso com o rolinho, tá? Com o rolinho de verniz, é normal. Então, aqui já vai ficar assim. Certo, aí enquanto seca aqui, nós vamos para a nossa tampa. Na nossa tampa, eu separei aquelas imagens, né? Essa daqui, que eu falei pra vocês que eu tirei da pontinha, que eu queria aplicar aqui, talvez, nesse cantinho. Oi, Sandrinha! E aí, da folha de alimentos, eu também confesso que eu tirei um perfuminho e o estojinho de maquiagem. Por quê? Eu tô querendo colocar dentro do nosso coisinho aqui, do nosso chique. E também tem a vitrola. Tá vendo essa vitrolinha aqui? Com as flores? Só que assim, eu só quero recortar as flores pra eu usar como detalhe. Então eu vim aqui, até tirei a parte de cima, ó. Pra eu usar só as flores. Então, eu vou fazer uma sombrinha aqui de florzinhas. Então, vou recortar deixando a minha margenzinha de sempre, tá? Essa daqui eu não tenho certeza se eu vou usar. Por quê? A minha proposta dessa caixinha é que seja uma caixa onde eu possa colocar ali, tipo, as minhas maquiagens do dia a dia, ou até as joias do dia a dia, né? De repente, creme de rosto. Então, eu quero colocar, assim, algumas coisinhas relacionadas a isso, tá? Então, por isso que eu separei esses elementos. Separei também um sapatinho de salto, pra colocar apoiado na minha plaquinha. Então, esse daqui eu pretendo colocar com fita banana, talvez. Mas aquela primeira parte aqui eu vou colar mesmo, vou colar pra invernizar por cima, tá? Só pra fazer um detalhe floral na minha tampa. Então, aqui pra vocês entenderem, eu só quero esse raminho aqui,
E claro, né, essa ponta do papelzinho eu tirei da que a gente utilizou na lateral ali, pra gente não desperdiçar. E aí eu vou finalizar aqui na última florzinha. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô até fazendo meio aleatório mesmo, porque vou encaixar de assim. Então, ó. Só quero um pouco de volume. Tá vendo? Só vou querer um pouco assim desse volumezinho aqui. Aqui. Eu vou manter o canto. Vou manter esse canto e vou cortar onde me permitir. E esses dois também vou cortar certinho, tá? Vou cortar pra colocar dentro do meu shake. Então, pode deixar a margenzinha, quem quiser. Nesse canto aqui, quem de repente quiser fazer rasgadinho, que gostar, né? Fazer em volta rasgadinho, também pode. E como eu já fiz a pátina, eu já acho que é um efeito rústico, né? Então, eu achei mais delicado alinhar o recorte, pra não ficar tudo muito rústico. Mas quem gosta pode posicionar dessa maneira, porque de repente que não gosta muito de recortar. Então, essas mini folhinhas, gente, eu tô desconsiderando, tá? Eu tô mantendo aqui só minhas flores principais. E essa paleta de cores tá muito linda, né? Certo? Ó lá. Então, como a gente vai aplicar nessa parte do beijinho, não me incomoda esse fundinho aqui. Pera aqui, só aqui tá me incomodando. Vou entrar um pouquinho mais. Pronto. Então, ó, pra vocês entenderem mais ou menos qual que é a minha ideia aqui. Deixa eu compartilhar também outra dica. Que embora eu não tenha aqui. Essa parte aqui, quando eu pinto... Ai, meu Deus, pensou, eu desligo tudo? Socorro. Tá tudo bem, pessoal? Tô me ouvindo, né? Quase que eu desligo tudo. Eu gosto de lixar, porque às vezes ficam uns grusminhos aqui, né? Uns relevos, então eu vou lixar, assim, ó. Vou deixar só pra fora pra ele não cair na minha tampa.
Vamos para a nossa projeção de tampa. Aqui, né? Tinha pensado. Daí aqui, tinha pensado esse. Mas a gente sabe que a gente vai ter nosso shake aqui, né? Então, tá vendo? Era só pra fazer um fundinho. Não vai aparecer muito e tá tudo bem. Eu sabia disso. Aqui a gente vai colocar Se Permita Florescer. Um sapatinho de salto aqui, que eu acho que vai ficar fantástico. E aqui dentro a gente vai colocar esses dois recortadinhos também. Mais ou menos isso que eu tinha pensado. E aí, eu, né, vou ensinar vocês a fazerem uma flor, mas eu confesso que vou decidir se eu vou querer essa combinação. Eu acho que me parece interessante. Ou essa combinação aqui, ó. Também que me parece bastante interessante. Não sei. Não sei, né? Vamos ver qual vai ser o contexto que eu vou usar nessa florzinha, tá? Então, é isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Falta recortar minha maquiagem ainda. Mas eu também já tô amando, Estela. Eu também já tô assim... Eu gosto muito de caixa, assim, pra maquiagem, sabe? Porque eu acho que não tem muitas divisórias pra maquiagem. E eu não gosto daquelas caixas de maquiagem com espelho. Porque, né, a gente... Acaba que a gente nunca... Bom, eu pelo menos nunca uso a caixa de maquiagem com espelho. Então, uma caixa, assim, livre... Mas também não deixa de ser uma caixa feminina, né? Também a pessoa pode guardar o que ela quiser. Oh, meu Deus. E eu confesso que dessa necessaire aqui, gente, eu também tirei as alcinhas, tá? Tinha umas alcinhas laterais, ó, eu cortei fora. Só deixei aqui. Os pincéis. Que a gente vai, ó, deixar. E eu também vou colar esse aqui, tá? Então, eu não envernizei a tampa, porque eu também não vou colocar esse aqui com fita banana. Eu acho ele muito delicadinho, com muitas pontinhas, pra gente deixar ele solto. Então, eu também vou optar por colar ele no fundo do nosso quadradinho. Certo? Feito. Daí a gente vai colar, tá bom? Eu vou finalizar, eu vou colar, vou montar o shake tudo. A única coisa que eu vou fazer na próxima aula são as flores. Por quê? Eu não sei se eu vou utilizar aqui, eu não sei se eu vou utilizar na outra, se eu vou utilizar no álbum. Talvez, não sei. Então, as florzinhas que eu havia comentado já com vocês, aí a gente faz na próxima aula, que vai ser a bandejinha, que é um projeto mais clean, né? Um projeto mais VaptVupt. E aí eu tenho tempo de fazer as florzinhas com vocês
Pra gente fazer pelo menos umas 2 ao vivo pra entender o miolinho, que é a parte que vai ser mais diferente, porque a gente vai utilizar aquela ferramenta, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente vai olhar bem, não pode esquecer de olhar a dobradiça pra não colar de ponta cabeça, certo? Então, vamos lá. Já olhei, tá no formato certo. Então, vou vir aqui e vou posicionar. Eu vou posicionar no cantinho, fazendo a cantoneira da onde eu fiz a página, certo? Ó. Fiz isso aqui, perfeito? Esse daqui eu não vou colar, porque esse, como vai ficar por baixo da moldura, eu vou deixar depois que eu aplicar a fitinha. E aí, esses dois aqui eu vou colar, porque esses dois serão, né, importante estar coladinho aqui no meu coiso. Então, ó, eu vou posicionar aqui a minha régua. Para vocês terem uma noção, a minha régua tem 2,5 centímetros. Então, vamos lá. Para as coisas não ficarem uma em cima das outras, qual é a minha sugestão? Né, coloque a plaquinha pra gente ver, porque senão depois as coisas não cabem. Lembra que eu sempre falo, antes de sair colando, vamos fazer a nossa diagramação aqui na tampa. Posso depois, de repente, até descer um pouquinho. Mas, ó, é importante que a minha moldura fique dentro. Certo? Acho que assim, tá? Assim me agrada. Então, vamos lá. Então, aqui, 2,5. E aqui, ó, tá quase com 2,5, 2,3 na lateral, tá bom? Então, eu posiciono aqui meu quadradinho pra eu conseguir colar os meus apliques, né? Porque, na verdade, esse quadradinho eu só vou colar depois, por último, depois que eu envernizar. Mas, como eu já quero definir aonde vai ser, ó, eu venho aqui e já faço a minha aplicação. E meu vidrinho de perfume também. Então, ó. Posicionei, vi que tá ok. Só eu passar a dobradeira. Ah. Perfuminho feio. Ficou certinho. Não andou, não. Gente, por que eu faço tudo isso? Porque eu gosto de coisa reta, né? Vocês sabem. Quem gosta de coisa tortinha, ó, já economizou em tempo. Então, maquiagenzinha. O estojinho de maquiagem colado e o perfuminho também, tá? Não vou colar, não quis colar aqui assim apoiado, porque vai ter as lantejoulas. Então, por isso que eu centralizei também aqui nesse espaço, certo? Porque depois aqui vai a lantejoula, lembrem-se desse detalhe, tá bom? Bom, colei esse papel, colei esse aqui que era o que eu queria. Vou pro meu verniz. Vou aqui pro meu verniz. Eu já tô aqui com esse rolinho exageradamente grande, porque eu tava envernizando coisas maiores. Mas confesso que ele tem as suas vantagens, já que ele tá sujo aqui, né? Vou dar aquela secadinha aqui.
mais uma camada. E aí, eu vou aproveitar e dar o último aqui por fora. Né? Já vou aqui com a minha última. Ó. Certo? Ó. Então, vamos aproveitar uma última aqui. E aí a gente vai já pela nossa decoração. Certo? E aí a gente vai então para nossa montagem do shake. Vamos lá. Vou posicionar novamente aqui a minha reguinha. Certo? Eu vou passar cola nessa parte aqui. Aqui nós temos uma cola com... Deixa eu ver. Aqui não tá induzida. Temos. Então, a gente vai passar a cola aqui na nossa moldura. Vamos tirar aqui o excesso e vamos colocar aqui. Mais ou menos ali na medida que a gente já tinha, né, projetado aqui. Olha lá. E aí, a gente vai colocar as nossas lantejoulas. Oi, Kátia! Boa noite! Eu vou optar por colocar lilás, né? Porque a nossa moldurinha já está lilás. Acho que vai ficar bem fofo. Então, vou aqui. Só pra confirmar. 3,5, 3,5. Vamos dar uma olhada aqui. Aparentemente parece tudo certo. E aí a gente vai colocar misturinha, então, do rosa, do branco e do lilás. Eu amo quando a gente tem essas misturinhas aqui. Vamos colocar uma quantidade significativa, né? Aí, ó, o que eu tenho feito agora, gente, eu faço assim... Pra ver mais ou menos como é que tá, sabe? Pra ver se eu não coloquei demais. Ó, que nem aqui, ó, já acho que eu coloquei demais. Vai tampar muito. Aí a gente consegue tirar um pouquinho. Porque a ideia é fazer tipo um chãozinho aqui, né? Não tampar totalmente. Não é mesmo? Bom... Colocamos, aí a gente vai tirar a nossa proteção aqui. De ambos os lados. De um ladinho, do outro ladinho. Certo?
Ó, a eletrostática aqui. E aí eu vou ainda dar aquela limpadinha que eu gosto, porque eu sempre acho que tá meio sujinho isso aí. Então eu vou pegar aqui um paninho. Um paninho limpo, de preferência. Eita. Devagar, pra gente não riscar totalmente o nosso. Tiro um pouco também o excesso, porque sempre faz um excessinho desnecessário, né? A cola. Já envernizei a tampa, Fátima. Já, ó. Brilhante minha tampa. Já envernizei. Aí vamos colar a moldurinha aqui, certo? Gabriela. Passei o dedinho da cola aqui. Mas calma. Calma que vai dar certo. Limpei tanto. E aí, de novo, mais uma fileirinha aqui, ó, de cola, que é pra aplicar a moldura, tá? E aí, a nossa moldurinha já tava envernizada, né? Da aula que a gente preparou. E aí, a gente vai encaixar aqui. Ai, gente, não fica fofo demais? Vamos deixar essa moldurinha secar. Aí aqui a gente também já pode colar a nossa plaquinha. Também pode ir pra água, né? Aqui a gente já pode colar a nossa plaquinha, que também já tava pronta, porque a gente já tinha envernizado, né? Então, ó. Temos aqui o Você Permita Florescer. Pra vocês terem uma noção, ela tá a 1,5 centímetro, então, da base branca, né? Ó, posicionei ela bem aqui no marrom, a de 1,5, e colei aqui, só pra vocês terem uma noção, que às vezes eu acho que na câmera não sei se dá pra imaginar. E aí, a gente vai apoiar o sapatinho, que eu vou tirar minha proteção. Eu vou usar o rosé nela, nessa parte aqui. Mas antes do rosé, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse meu relevinho aqui, né? Que eu falei que eu ia colocar, tipo, aqui por baixo, pra talvez depois posicionar as flores próximo a ele, né? Porque eu vou colocar aqui o sapatinho.
Então, talvez eu posicione. Então, só que eu vou aplicar com a fita banana, tá? Eu acho que vai ficar mais charmoso. Minha fitinha. Cola branca na nossa fitinha banana. De um lado e do outro. E aí a gente vai posicionar então assim, ó. Que apareça bem as flores, né? Sem aparecer aquela parte que é da vitrolinha, né? Então, ó. Deixa eu botar bem pra cá. Ó lá. Sai umas florzinhas dali. Fofas. E aqui um pouquinho de colinha no sapato. Que eu achei um charme, confesso. E aí eu vou aplicar os meus sapatinhos bem apoiadinho na plaquinha, entre as florzinhas que eu coloquei, certo? Então, na próxima aula, que é quarta-feira, a gente começa fazendo as flores e pensando se eu vou acrescentar toda essa moldura de box aqui. Talvez, não sei se vai ser necessário, se vai ficar muito ou não. Mas fazendo de qualquer maneira, faremos ela e a bandejinha. Por hora, é essa fofura. Vamos apoiar com a parte de baixo? Aqui eu tenho só mais uma dica antes de finalizar. Eu tenho utilizado nas caixas que eu não uso o pezinho. Eu não vou usar nessa caixa pezinho porque eu acho que ela já tá uma caixa bastante trabalhadinha, né? Mas eu tenho usado a meia pérola pra não riscar esse betume, esse verniz tão bonito que a gente passa. Eu tenho usado meia pérola nos cantinhos. Eu vou até depois mandar foto pra vocês, pra vocês verem, mas né, acredito que não tenha segredo. Depois a gente só vai parafusar ela. Então, ó, ficou bem charmosa aqui. E quando abrir, sim, né, que eu falei da surpresinha, a gente vai colar a vitrolinha. Gente, cadê minha vitrola? Cadê minha vitrola? Minha vitrolinha verde. Vitrolinha verde, vitrolinha verde. Sumiu, vou achar minha vitrola verde aqui. A gente vai colar no cantinho aqui pra fazer essa surpresinha. Depois de envernizar essa parte aqui. Certo? Gostaram? Gostaram dessa proposta? Gostaram de trabalhar com pinos? Fátima, eu sei já que não gostou do pino. Mas fica charmosa, né? No final ficou bem bonita. Então é isso. Quarta-feira tem aulinha. E a gente volta pra fazer nossa bandeja. Então, próxima aula da bandeja com as nossas flores. Bom final de semana. Super beijo. E até a próxima aula.